Olá, saúdo a todos que nos ouvem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1978, quando chegamos na paróquia de Camaquã, cheios de entusiasmo e ânimo para servir a Deus, o trabalho com as mulheres me fascinou muito, pois Jesus, já no seu tempo, na seara contava com as mulheres. A princípio tínhamos dois grupos, o grupo da Oase de Camaquã e a Oase do Banhado do Colégio. Mas Deus me chamou para irmos além. Então, após orarmos muito, iniciamos grupos de mulheres em Chuvisca e mais tarde em Cristal. Também em Camaquã, um grupo direcionado para mulheres mais jovens e outro para mulheres que trabalhavam fora e que não podiam participar durante o dia. Então, à noite, nos reunimos. E os grupos cresceram muito, não só em quantidade, mas em qualidade, em crescimento espiritual paralelo ao discipulado. Tivemos muitas lutas, sim, muita luta, mas tudo isso foi maravilhoso a gente acompanhar. Com isso nascia a necessidade da gente celebrar com um dia só nosso, com o encontro de todos os grupos femininos, para um dia de comunhão, de crescimento, um dia de gratidão e louvor a Deus. Foi então, em 1º de julho de 1978, na comunidade de Cristal, nasceu o Dia da Mulher na Igreja. E tivemos um tema: ter fé e vencer com felicidade. Muitas mulheres foram desafiadas à fé em Jesus Cristo na época, e viver com Ele no dia a dia para vencermos com alegria, felicidade para servirmos a Deus com satisfação. E a seara cresceu. E o Espírito Santo foi sustentando essas vidas em Cristo a permanecer fiéis, despertando a liderança de muitas mulheres e continuarem no serviço da seara até os dias de hoje. Amadas, para não esquecer de alguém, não vou citar o nome de alguma, pois muitas ajudaram. Investiram seu precioso tempo, semeando a palavra com coragem, com amor e fidelidade a Deus. Cumpramos sempre o que diz em Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Há 33 anos, iniciou-se esse dia consagrado a Deus. E certamente é um dia para glorificarmos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E assim continuamos fiéis, nos preparando para a eternidade com Cristo. Mesmo sendo num tempo atípico de pandemia e distanciamento social, não esqueçamos do que Jesus passou com as mulheres Marta e Maria. Quando Jesus foi visitar Marta e Maria na sua casa, ele percebeu que Marta estava ocupada com muitos afazeres, mas Maria quedou-se aos pés de Jesus e o adorou e permaneceu ali com ele em oração, adorando a Jesus. Nós, mulheres, podemos aproveitar esse tempo precioso que Deus tem nos dado de pandemia, para meditarmos na palavra, para orarmos, para louvar a Deus com hinos, canções, com a nossa vida por inteiro. E assim, nos estamos rendendo a Ele.
Estamos dando gratidão a Ele. Por isso, é um tempo especial. Hoje é um dia especial. Aproveite, comece hoje se você não está fazendo isso. E louve a Deus com a sua vida, porque a sua vida é preciosa. Desejo a todos que Deus as abençoe. Abençoe também os homens que estão nos ouvindo. Abençoe a cada um. E mando um fraternal abraço de todo coração para vocês. Olá, que alegria imensa estar com vocês nesse dia tão especial, esse encontro de mulheres que há 33 anos vocês vêm fazendo e que nesse ano teve que ser desse jeito tão diferente, né? Eu quero me apresentar primeiro para vocês. Meu nome é Marta Schneider Martins. Eu sou pastora aqui em São José, Santa Catarina, junto com meu marido. Nós temos 2 filhos e estou aqui a convite da Dani e do pastor Laurindo. E é uma alegria muito grande poder trazer a palavra para vocês nesse momento. E eu espero que, embora a gente esteja passando por um momento delicado, um momento único, né? Também nós temos plena certeza de que Deus e o Espírito Santo continua falando conosco, mesmo que a gente não pode estar todas juntas, reunidas, né? Nós podemos escutar a palavra, podemos também ter comunhão pelo Espírito Santo por aqui, né? Então eu quero trazer nesse momento um tempo de meditação, de pensar na palavra de Deus, e queria falar um pouquinho para começar sobre rosas. Eu não sei quem de vocês tem rosas plantadas em casa, e rosas são lindas, né? Lindas. Eu pelo menos acho muito bonita. Acho linda as cores, acho linda o formato das pétalas, o cheirinho, né? O perfume que tem. Rosas, de fato, não é à toa que é uma flor muito procurada para demonstração de carinho, de amor, de afeto, porque ela é linda mesmo, né? A grande questão é que, se você conhece uma rosa, você sabe que ela não tem só a flor com as suas pétalas lindas, ela também tem espinhos. Isso faz parte dela, é natural dela que ela tenha esses espinhos. Bom, o que eu quero falar para você, para nós hoje, é que, de fato, para mim, as rosas são uma ilustração da vida. A vida é assim. A vida, ela tem momentos lindos e maravilhosos, mas a vida também tem espinhos, também tem momentos difíceis que doem, que machucam, que marcam, né? Essa é a vida. E eu queria trazer essa ilustração justamente para que a gente pensasse um pouquinho. Eu queria que você imaginasse, lembrasse da sua vida os momentos maravilhosos que você viveu, que são as pétalas. As alegrias, quem sabe nascimento dos filhos, netos, momentos incríveis em família que você lembra com tanto carinho. Mas também eu queria que você lembrasse dos espinhos pelos quais você já foi marcado. É interessante que nós vivemos um momento difícil, um momento de espinhos, tanto para o nosso país quanto para toda a humanidade, um momento que marca, um momento complicado. Mas eu queria que você lembrasse desses momentos difíceis, não como amargura, nada dessas coisas. Mas eu queria que você lembrasse desses momentos difíceis para que a gente refletisse de como Deus também trabalha na nossa vida e na nossa história também nesses momentos difíceis. E muito nesses momentos difíceis que nós passamos. Deus é campeão em fazer aquilo que é ruim e complicado tornar-se em algo bom. Deus é especialista nisso, na nossa vida, na nossa história, em todas as coisas. Por isso, eu quero trazer um versículo bíblico que nos faz entender que ninguém que vive nesse mundo é imune à dor. Ninguém. Quando nós olhamos 1
Pedro, capítulo 4, versículo 12, eu vou fazer a leitura para você, diz o seguinte: queridos amigos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha nem fora do comum que lhes vai acontecer. Aqui, Pedro fala em primeiro lugar para aqueles cristãos que seriam perseguidos pela sua fé e disse para eles: olha, vão vir dias muito difíceis e não se assustem por isso, porque eles fazem parte, e de fato fazem parte. Ninguém é imune à dor. No mundo que nós vivemos, no mundo caído, no mundo marcado pelo pecado, cristão e não cristão enfrentam momentos difíceis. Aquele que crê, que tem uma vida fiel a Deus, enfrenta momentos difíceis, e aquele que não crê. A grande diferença está de que para aqueles que creem em Jesus, também esses momentos difíceis são usados por Deus para trabalhar na nossa vida, para fazer algo bom, para fazer algo novo sobre a nossa vida. A nossa vida não é um mar de rosas, e se ela fosse um mar de rosas, com certeza nós não seríamos quem nós somos hoje, porque nós também somos o resultado de tudo que aconteceu conosco, das coisas boas que aconteceram conosco, mas também nós somos o resultado das coisas difíceis que nós enfrentamos e que Deus trabalhou na nossa vida para fazer quem nós somos hoje, para fortalecer a nossa vida, o nosso caráter, a maneira como nós pensamos, como nós valorizamos as coisas. As coisas difíceis servem de fato para isso e Deus as usa para isso. Eu quero ler uma frase para vocês de um escritor que se chama Johnny Tada, e ele diz o seguinte: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, citando e falando sobre ele, mas é somente ao sofrer que conheceremos Jesus. O autor aqui, ele deixa claro de que nos momentos bons da vida, é claro que nós lemos a palavra, nós vamos nos aprofundando sobre quem é Jesus, nós vivemos a nossa fé, nós conhecemos sobre Jesus, mas ele diz que quando nós sofremos, quando nós passamos por momentos difíceis, é que de fato nós percebemos, nós conhecemos profundamente quem é Jesus. A gente tem uma história bíblica que ilustra isso, que é de Jó. Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Quer dizer, antes de passar por todo o sofrimento, eu sabia quem tu eras, eu te conhecia pela palavra de ouvir falar, mas no maior momento de fragilidade, eu te conheci por viver contigo dia a dia essa fragilidade. E é isso que de fato acontece. Não é que o sofrimento é uma coisa boa, mas é que o sofrimento muitas vezes nos torna muito mais abertas para ouvir a voz de Deus. O sofrimento nos torna muito mais sensíveis ao agir de Deus. Que quando os dias estão bons, as coisas estão boas, a gente nem lembra. Claro que lembra, porque nós somos cristãs, mas isso não mexe profundamente, muitas vezes, lá no fundo do nosso coração. Mas quando nós estamos frágeis, quando nós estamos fracas, é que então daí mexe profundamente. Aí nós conseguimos, de fato, entender quem Deus é e quem nós somos e o quanto dependente dele nós somos. Num livro chamado Uma Vida com Propósito, quem sabe vocês conheçam, tem uma frase que diz o seguinte: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Para mim essa frase é impressionante. A gente entende de fato a nossa necessidade de Deus quando diante do momento de fragilidade Ele é tudo que a gente tem. E daí a gente olha para Ele e diz: é isso, é desse Deus que preciso, é Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece, é Ele que vai adiante de mim, é Ele que me cuida em todas as situações que eu possa passar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus,
nós vemos como Deus é maravilhoso, e mesmo nesse nosso mundo caído, nas coisas difíceis que acontecem conosco, Deus usa de uma misericórdia impressionante para trabalhar na nossa vida. Eu não quero falar sobre sofrimento para vocês, embora eu vou falar em alguns momentos, mas eu quero falar que nessa vida que nós temos, que tem momentos bons e tem momentos difíceis, Deus age de uma forma incrível para trabalhar na nossa vida e formar a nossa vida, o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. Deus tem uma obra em nós. Deus quer realizar uma obra. E mesmo as coisas difíceis, Ele usa para que essa obra seja realizada na nossa vida. E tem um versículo que fala muito bem sobre esse agir de Deus na nossa vida e daquilo que Ele de fato quer fazer em nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas de modo que trabalhem em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais a seu Filho. Aqui é uma linguagem mais atual, mas esse versículo é normalmente bem conhecido, a gente cita muitas vezes ele. E eu queria trazer alguns aspectos desse versículo que nos lembram quanto Deus, em meio à nossa vida, também trabalha nos espinhos dela e age no meio dos espinhos dela. A primeira coisa que esse texto diz é sabemos. Nós sabemos que Deus age. Quer dizer, o cristão ele não acha que Deus age. O cristão ele não tem um pensamento positivo em relação à realidade. Mas o cristão ele tem certeza que Deus é um Deus que age. Sim, porque Deus age. Esse mundo não está solto por aí ao acaso. A nossa vida não está aqui ao acaso, mas a nossa vida está aqui porque nós temos um Deus que age em meio a todas as coisas da nossa vida e desse mundo. E de fato Ele age em todas as coisas. Muitas vezes nós temos o pensamento de que quando nós passamos por situações difíceis, complicadas, puxa, Deus se esqueceu de mim. Deus não lembra de mim, olha o sofrimento que eu estou passando. O salmista, muitas vezes, no Salmo, ele tem essa conversa com Deus, né? Ele fala de que, será que o Senhor se esqueceu de mim? Deus não se esquece de nós, mas Ele age mesmo nas coisas difíceis da nossa vida, mesmo nas coisas complicadas da nossa vida. Claro que dificilmente a gente vai ver isso na hora, a gente não vai perceber isso na hora, mas quando a gente olha para trás, aí nós percebemos quanto de fato Deus agiu de uma maneira incrível, mesmo nas coisas mais difíceis. Eu quero dar um exemplo para vocês que eu acho muito legal. Quando nós fazemos um bolo, a gente não tem a ideia de comer os ingredientes de forma separada. Poderíamos comer o ovo cru, tomar um pouco de óleo, um pouco de farinha e assim por diante. A gente poderia comer essas coisas, mas elas seriam horríveis se a gente comesse separadamente. Mas quando todas elas estão ali e o bolo está pronto, que gostoso é comer, né? Um bolinho, um cafezinho da tarde. A nossa vida é assim. As coisas, elas parecem difíceis e complicadas quando a gente olha separadamente no momento que a gente está passando. Mas depois, quando a gente olha para trás, a gente viu que Deus pegou cada uma dessas partes e fez algo maravilhoso na nossa vida. Cada um dos momentos difíceis e fez algo bom na nossa vida. E esse é o agir de Deus em todas as coisas. E Deus não age só em todas as coisas, mas Deus age para o nosso bem. É interessante que nós temos um Deus que está preocupado com a nossa vida. Nós temos um Deus que quer o melhor para a nossa vida.
e Ele trabalha em nossa vida para o bem dela e para o bem desse mundo em meio aos sofrimentos e às coisas complicadas que acontecem. Isso não todas as pessoas experimentam. O texto que nós lemos diz que aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, quer dizer, aqueles que são seus filhos, que pela fé receberam a Jesus Cristo, esses entendem que Deus trabalha na sua vida por meio também desses momentos difíceis. Não são todas as pessoas que têm essa percepção. E muitas vezes, muitos filhos e filhas de Deus também têm dificuldade de perceber isso. E aí a palavra de Deus nos diz que Deus, quando Ele nos chama como seus filhos, como suas filhas, Deus tem um propósito nisso. E qual é o propósito de Deus? O versículo bíblico diz de nos moldar, de sermos iguais a Jesus Cristo. Nós estamos nesse mundo aqui crendo em Jesus Cristo, mas também sendo trabalhadas por Deus dia após dia para que a gente também tenha o caráter de Jesus, que nós sejamos iguais a Jesus aqui nesse mundo, onde haja uma vida de santificação, de volta para Deus, onde a nossa conduta nos lembra que nós somos filhas de Deus, onde nós somos trabalhadas ao ponto de que o nosso caráter seja forjado, trabalhado, a ponto de sermos parecidas com Jesus Cristo. Esse versículo fala de uma forma muito verdadeira da ação de Deus na nossa vida em todos os momentos e em todas as circunstâncias, para que também na nossa vida nós experimentemos esse transformar de Deus. Com certeza, se nós olhamos para a nossa maneira de viver, para a nossa vida hoje, e se pensássemos que ela teria sido só um mar de rosas, a gente pensaria de fato, se nós formos bem sinceras, quantas coisas nós perdemos do agir de Deus na nossa vida. Porque foram nas circunstâncias mais difíceis que, quem sabe, o nosso joelho foi dobrado, onde nós aprendemos a amar mais, onde nós aprendemos a buscar mais a Deus, onde nós aprendemos a nos relacionar, a pedir perdão, né? São nos momentos difíceis de conflito, de erro, que a gente aprende a pedir perdão para as pessoas, e isso é ser forjado ao caráter de Cristo, como Jesus Cristo. Queridas, quando nós pensamos na nossa vida como um agir de Deus, não tem como nós não lembrarmos de um ourives. O ourives é alguém que trabalha com ouro. Ele pega o ouro bruto, esse ouro é queimado num alto grau, e depois de queimado e derretido, ele é moldado para ser aquilo que o ourives quer, um pingente, uma aliança, uma correntinha, mas ele precisa passar por esse processo para estar pronto. Ele precisa passar por esse processo para poder reluzir, resplandecer como um ouro valioso. Deus não quer o nosso mal e Deus não promove o nosso mal na nossa vida. Nunca, nunca. O mal é uma consequência desse mundo caído, afastado de Deus e marcado pelo pecado. A doença, a morte, os conflitos familiares, as coisas complicadas são resultado do pecado. E é nesse mundo de pecado que nós vivemos. Mas também é nesse mundo de pecado onde Deus age em meio às circunstâncias difíceis para nos ensinar a passar por elas e nos tornar pessoas melhores, mais parecidas com Jesus Cristo. E são as dificuldades que nos tornam polidas, né? São as dificuldades que nos tornam preciosas, no sentido de que o nosso caráter se torna muito mais transformado por meio das dificuldades. Gente, a grande pergunta que a gente pode ter diante disso
O que que eu faço então com os espinhos? O que que eu faço com os espinhos que eles sobrevêm sobre a minha vida? Já que eles existem e já que Deus os usa também para transformar a minha vida, para trabalhar na minha vida. E aí eu quero trazer para vocês algumas coisas sobre o que fazer com os espinhos. O primeiro é: lembre-se que Deus é bom. É interessante que quando nós conhecemos a Jesus e a Deus na nossa caminhada de fé, nós entendemos que Deus é bom. Apesar de todas as circunstâncias, Deus é bom. E nós entendemos isso não porque alguém nos diz, mas porque a gente experimenta isso na nossa vida. Quando a gente olha para trás e vê tudo que Deus fez por nós na nossa história, e mesmo nos momentos mais marcantes e complicados, a gente diz: puxa, como Deus é bom. E a palavra de Deus e a Bíblia fala de um Deus que é bom, de um Deus que age no meio de todas as coisas para o bem daqueles que amam. Se nós vamos pegar a história dos profetas, a história de Davi, a história de Jesus, dos discípulos, todos eles passaram por momentos difíceis. Todos eles tiveram coisas complicadas para resolver, problemas complicados para resolver, e a vida deles foi turbulenta. Mas quando nós olhamos para aquilo que está registrado na história, da palavra de Deus, que é de um Deus que age no meio de tudo isso, nós vemos homens e mulheres também na narrativa bíblica que testemunharam do quanto Deus é bom. Os salmos são testemunhos da bondade de Deus incríveis, e Davi passou por momentos muito difíceis. A vida de Jesus, principalmente o último momento, onde Jesus foi torturado, foi surrado, foi injustiçado, todas essas coisas, mas também quando Jesus morreu, e aí para os discípulos isso era o fim, mas depois Jesus ressuscitou, mostrando de que Deus é bom, Deus é maravilhoso, mesmo em meio às coisas mais difíceis. Entender que Deus é bom e saber que Deus é bom firma o nosso coração nele. Faz com que a gente olhe para ele e aí nós sossegamos o nosso coração. Tem uma frase de uma autora de livros chamada Corrie ten Boom. Ela foi alguém que sofreu na Segunda Guerra e ela escreve um livro, né, sobre a sua rotina de sofrimento e de busca por Deus também em meio a toda a guerra, né? E aí ela diz o seguinte: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado. Olha que impressionante, né? Alguém que sofreu tantas coisas que nem ela na Segunda Guerra, alguém que de fato experimentou sofrimento. Ela diz: se a gente olhar para o mundo que a gente vive, a gente fica aflito, né? Basta você comece a olhar muito jornal e olhar para a nossa realidade, é a aflição que tem. Se a gente olha para nós ficamos deprimidos, sim, porque, olha, a gente tem os nossos erros, né? E às vezes a gente é tão fraco que não sabe o que fazer naquele momento. Mas se nós olharmos para Cristo, nós ficaremos descansadas, porque Cristo é o nosso descanso. Ele nos diz: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estar cansado e sobrecarregada é parte do processo, mas em Jesus nós temos alívio. Nele nós encontramos descanso e nele nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos nesse mundo que nós vivemos. Por isso, o que eu faço diante dos espinhos? Lembre-se de Jesus, lembre-se do quanto Jesus é bom, lembre-se que Deus é maravilhoso e é para Ele que nós devemos olhar o tempo inteiro.
nos dias bons de pétalas de rosas, mas também nos dias difíceis, complicados de espinhos. É para Ele que nós devemos olhar. Quando nós olhamos na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que os nossos olhos devem estar fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar, a nossa direção deve estar em Jesus. Porque Ele é o autor, quer dizer, ele a partir dele que começou a fé nos nossos corações, e Ele é o consumador. Um dia nós estaremos face a face com Ele, e é para Ele que nós devemos olhar, para esse Deus que é bom conosco, no meio dos espinhos. Então, a primeira coisa, lembre-se de que Deus é bom e olhe para Ele, que os teus olhos estejam fixos em Jesus sempre, mas também agradeça. Essa é a segunda coisa a fazer no meio dos espinhos. Agradeça a Deus, porque também nos momentos difíceis nós aprendemos a ver quem nós somos e quem Deus é. Agradeça a Deus, porque Deus usa também esse momento difícil que você está passando para trabalhar a sua vida, ou os momentos difíceis que você já passou, para trabalhar a sua vida, para trabalhar a minha vida. E aqui eu digo que não agradeça pelo espinho, né? Ninguém agradece pelos momentos difíceis, no sentido de agradecer pelas coisas complicadas que acontecem na nossa vida. A gente precisa orar que Deus nos livre delas, né? Mas nós precisamos agradecer que Deus trabalha em meio a elas. De que Deus usa da sua misericórdia incrível e trabalha em meio a elas. Agradeça a Deus, olhe para trás nesse dia e agradeça a Deus por Ele ter trabalhado tanto na tua vida ao longo desses anos. E tenha certeza que Ele vai continuar trabalhando, e a gente pode continuar então agradecendo. E por último, nunca desista. Nunca desista da fé em Jesus Cristo. Nunca desista de caminhar com esse Senhor. Nunca desista de viver essa vida para Deus, porque de fato não existe nesse mundo uma vida melhor do que essa vida com Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós vivemos para Jesus, nós experimentamos que a graça de Deus e a bondade de Deus é maravilhosa sobre nós. E nós estamos caminhando nessa vida de fé que tem as coisas mais complicadas e difíceis por causa do mundo que nós vivemos, mas nós estamos caminhando rumo à eternidade, rumo a novos céus e nova terra, onde não haverá mais lágrima, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas as coisas já passaram. É para lá que nós estamos caminhando com Jesus. E é entre os dias dessa caminhada que nós vamos vivendo a nossa vida, que nós vamos vivendo as coisas maravilhosas dela, as pétalas de rosa, também os momentos que nós viveremos os espinhos. E é nesse caminhar da nossa vida que Deus vai trabalhando nela, vai moldando a nossa vida para que nós sejamos parecidas com Jesus Cristo. Queridas, que essa palavra seja uma fonte de ânimo e de alegria para você nesse tempo. Se você puder acolher essa palavra e ser extremamente grata ao agir de Deus na sua vida, de ser grata porque Deus é um Deus bom, de você acolher essa palavra agora nesse momento e experimentar também a força de Deus e o cuidado de Deus para que não desista dessa caminhada cristã, porque é Ele que nos fortalece dia a dia. É Ele que está conosco dia a dia, a promessa dele: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso significa, eu estou com você nos dias bons, de festa, de alegria, de celebração em família, de viagens, mas eu estou com você naqueles dias mais complicados, eu estou sempre com você. E que esse agir de Deus em nós nos ajude a viver em meio aos espinhos, em meio às rosas e às pétalas lindas que elas têm na vida que Deus nos dá. E aí a nossa vida, ela pode ter 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos, não sei quantas Deus nos dá, mas ela será uma boa vida, uma ótima vida. Não porque foi tudo bem,
mas uma ótima vida porque nós aprendemos a viver com Jesus e passamos com Ele todos esses dias da nossa vida, os bons e os difíceis. Que Deus nos abençoe grandemente e que a nossa fé possa estar fortalecida nele o tempo todo e que a gente nele também descanse. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Vamos ter essa palavra de oração. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Jesus querido, obrigada, Pai, porque a vida que nós temos é um presente teu e é um presente maravilhoso. Por isso nos ensina a viver, Deus, e saber que tu trabalhas na nossa vida durante esse tempo que vivemos. Obrigada, Senhor, pelos dias bons, mas também te agradecemos pelos dias difíceis, porque neles experimentamos o teu cuidado de uma forma especial. Neles também experimentamos o teu agir. Deus querido, obrigada porque no mundo que nós vivemos, marcado pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento, Senhor, nós temos um Deus bom que vem ao nosso encontro. Um Deus bom, um Deus que ressuscitou Jesus Cristo e nos deu possibilidade de uma nova vida, uma fé verdadeira, Senhor Deus, e nos ensina a estar firmes nesses teus caminhos todos os dias da nossa vida. Obrigada, Pai querido, por tudo. Em nome de Jesus que eu oro e coloco a vida de cada uma dessas mulheres diante de Ti, para que elas se sintam amparadas por Ti, guiadas por Ti nessa vida que Tu dás a cada uma de nós. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada por esse tempo que vocês tiraram para ter essa mensagem também, e que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. E que dê a vocês bons dias na companhia dele. Um grande abraço e Deus abençoe.